Oi, gente, tudo bem com vocês aí? Eu espero muito que sim. Tô aqui começando mais um vídeo pro canal. Esse vídeo eu quero iniciar uma nova série aqui no canal pra vocês, falando mais acerca de mulheres, né? Falando mais pra mulheres, voltado mais pra esse público. Eu quero começar essa série contando exemplos de mulheres da Bíblia, as reações delas, o que aconteceu com elas na vida delas, sabe? Só que serão vídeos bem pequenos, bem curtos, porque é mais prático pro dia a dia, pra gente tirar lições sobre essas mulheres, né? Quando eu digo a gente, eu me refiro a mim também, porque eu vou aprender, tenho certeza que eu vou aprender muito com esses estudos aqui com vocês. Então, sem mais demora, né? Vamos pro vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você não perder os vídeos, tá bom? Porque toda semana vai ter um vídeo sobre alguém, sobre uma mulher ou sobre alguma situação da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente tá aqui passando, né? E eu quero iniciar aqui com vocês falando sobre Abigail. Eu sei que ela não é uma mulher muito falada da Bíblia, não está entre as mais faladas, mas ela é uma mulher que ela tem muito o que ensinar pra nós. Gente, que mulher! Que mulher foi essa Abigail? Vocês vão ver quando eu começar a contar a história dela, o que aconteceu com ela. Vocês vão ver que vocês vão gostar muito, vão aprender muito. Bora lá? Então eu vou deixar aqui o texto, ó. Fica nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo. Aí vocês vão lá, já acompanham a história todinha aí, tá bom? Gente, a história de Abigail, na verdade, começa falando sobre contando um pouco de Davi, um pouco antes, né? Davi era, antes dele ser rei, tenho certeza que vocês já sabem quem é Davi, né, gente? Na Bíblia. Davi, antes de ser rei, Saul foi na época que Saul tava querendo matar ele, sabe? Foi uma época bem difícil aí pro rei Davi. Se você tiver curiosidade de aprender mais sobre isso, corre lá na Bíblia, que lá vai estar contando tudo, perto dessa história de Abigail, tá bom? Eu não vou falar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Davi, ele ajudou os empregados do marido de Abigail, que o nome dele era Nabal. Ele ajudou eles em uma época difícil que ele estava passando, né? Ele protegeu eles, ele não deixou que nada de ruim acontecesse com eles nesse local que ele estava lá. Então, gente, o que que acontece? Chegou uma época que Davi precisou de ajuda também, porque ele estava com muita gente junto com ele, assim, na caravana, e eles estavam andando errante, assim, andando, mas sabe? Andando e sem ter lugar fixo. E aí já viu, né? Tem época que... Essa época ele ficou sem ter como sustentar, vamos dizer assim, sustentar essas pessoas que estavam com ele. Aí ele lembrou que tinha ajudado esse homem, os servos desse homem, né? Os empregados desse homem. E estava passando lá perto e falou, não, já que eu ajudei ele, eu vou pedir ajuda, né? Tô precisando agora, eu vou enviar algumas pessoas e pedir para Nabal, para ele me ajudar também, que eu tenho certeza que ele vai me ajudar, porque eu ajudei ele. E aí, gente, quando ele enviou esses homens para lá, chegando na casa do Nabal, quem era o Nabal? Nabal era o marido da Abigail. Ele era um homem muito rico, de muita posse. E, tipo assim, não faltava nada pra ele, ele tinha tudo. Foram lá os homens de Davi, na casa de Nabal e tal, tudo alegrinho, de boa. Quando chegou lá, o que que Nabal falou? Falou mesmo de coisa, falou mal de Davi, escorraçou Davi e mandou eles de mãos vazias, sem nada. Não ajudou esses homens que foram lá, né, pedir. E aí, gente, o que que acontece? Ele não ajudou. Ele mandou os homens de volta. E além do mais, ainda falou um monte de coisa com Davi, sabe? Um monte de coisa ruim. Aí os homens chegaram em Davi, os homens dele, e contaram pra ele o que que ele tinha feito, né? E foi a hora que Davi, né, gente? Davi ficou zangado. Porque, tipo assim, como assim, né? Como assim que ele fez uma coisa dessa? Só que Nabal, gente, ele era um homem assim, já era da natureza dele. Ele era um homem tolo, ele era um homem arrogante, tudo de ruim, que vocês imaginaram. E aí, quando aconteceu isso, a sorte é que o servo lá, vou falar empregado, não vou falar servo, mas naquela época era servo. O empregado lá de Nabal, um deles, correu para a mulher dele, que era Abigail, e contou para ela. Abigail do céu, aí contou a história todinha para ela, né, que tinha acabado de acontecer, que o marido dela tinha escorraçado os homens de Davi, né?
E a Abigail, gente, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher... A Bíblia diz que ela era linda e que era sábia, né? Era uma mulher muito formosa e sábia. Sábia não, virtuosa, é. Aí, gente, eles contaram pra ela o que ela fez. Ela foi tão rápida, gente, que mulher. Meu Deus. Ela nem pensou, sabe? Ela foi rapidamente, ela já foi, teve uma ideia pra resolver o problema, porque Davi tinha falado que ia matar todo mundo. Ele ficou tão zangado, ele era guerreiro. Eles resolviam as coisas assim naquela época, né, gente? E ele falou: "Não, vou pra lá, vou matar todo mundo, não vai ficar um só vivo". Ele falou do sexo masculino, né? Mas ia ser com certeza um massacre geral. Na família de Abigail, na casa dela, em tudo. E aí, gente, se fosse eu, se fosse você, numa hora dessa, qual que seria a nossa atitude, né? A gente... A Abigail, ela teve uma atitude tão sábia. Se fosse nós, o que será que nós ia fazer? Eu acho que se fosse nós, assim, sem sabedoria, sem nada, a gente ia pra lá, ia criticar o marido, ia falar um monte de coisa pra ele que não ia adiantar nada. Ele ia zangar, ele ia só te tratar mal, porque ele era um homem mau, né? E não ia adiantar nada, você ia ficar zangada e não ia resolver o problema. O problema não ia ser resolvido. Só que às vezes, a gente quer resolver as coisas assim, criticando, a gente quer desabafar. Quer falar, desabafar. Eu sou assim, gente, tenho certeza que você é assim também. Mas a gente tem que aprender com a Abigail. Meu Deus, olha a atitude dessa mulher. Olha a atitude dessa mulher, gente. Ela, na mesma hora, ela não perdeu tempo com picuinha. Ela teve uma atitude, assim, de resolver as coisas, sabe? Aí, o que é que ela fez, gente? Ela teve a atitude de resolver ali já. E pronto, ela não foi perder tempo dela com picuinha, com o marido dela. Ela já pensou logo, o que eu posso fazer? O servo dela veio falar com ela porque ele já confiava nela, né? Sabia que ela era sábia, que ela não ia contar pro marido dela. E aí ela foi, falou pra ele: ó, vocês vão na frente, leva um monte de comida pra eles. Ela fez um banquete, gente. Ela preparou um banquete, assim, com tudo do mais refinado, sabe? Porque eles eram ricos, né? Eles tinham tudo. E mandou enviar na frente já pra ir acalmando os ânimos de Davi. Porque Davi, ele estava tudo com fome. Agora vocês imaginam. A gente com fome, a gente fica estressado, né? Eu fico. Agora vocês imaginam homem com fome e guerreiro ainda. E naquela época se resolvia tudo com guerra, né? E aí ela falou, ela já pensou em tudo, né? Ela: não, primeiro vocês chegam lá com a comida, que aí eu vou atrás. Atrás eu vou conversar com eles. Ela poderia ter escolhido que tudo chegasse, tipo assim, chegar junto com a comida, né? Mas ela foi tão sábia, até nisso, gente. Ela foi sábia de pegar a comida e chegar logo a comida e depois ela ia chegar, né? Pensa numa mulher sábia. Gente, ela não falou nada pro marido dela. Não ficou falando: eu vou lá resolver teus problemas, não sei o quê. Ela não falou nada disso, né? Ela... Não, gente, ela não falou pra ele. Ela foi assim, ó, de biquinho fechado, por trás. E a sabedoria dela tava aí, gente. Foi uma atitude muito sábia dela. Porque só dela saber que, tipo assim, se ela fosse falar, ele não ia deixar, ele ia impedir, ele ia brigar com ela. E não ia adiantar nada, né? Então, ela resolveu ficar na dela e resolver fazer o que ela tinha que fazer. Mandou um monte de comida primeiro pra eles. Que é pra ele já ver a comida, eles estavam com fome. Eles iam ver aquele monte de comida bonita e gostosa. Ele já ia se derreter, né, gente? E aí ela foi, botou na frente e foi atrás. Foi atrás, né? Foi depois da comida. Primeiro foi a comida, depois ela. Quando ela chegou lá, gente, essa mulher se humilhou pra Davi. Humilhou pra ele. Falou que não sabia de nada. Primeiro ela exaltou, né? Elogiou ele e tal. Aí depois falou que não sabia, pra ele perdoar ela. E falou pra ele que o marido dela era tolo, que pra ele não se nivelar com o nível dele, porque Deus tinha um plano na vida dele. E se ele se nivelasse, se ele fosse pagar mal com mal naquele momento, poderia ter consequências na vida dele, né? Mais pra frente ele poderia não se tornar rei por causa disso. E
Menina, ela foi falando tanta coisa assim, ó, pra convencer ele. Aí pediu perdão e tudo, falou que o marido dela era mau. E falou que ela tava pedindo perdão por ela, que não tinha visto os servos dela, não tinha visto os homens dele quando chegaram em casa, colocou a culpa nela. Gente, que humildade. Que mulher, gente. Que mulher, assim, especial, sabe? Aí tá. Aí Davi foi, sabe? Davi, numa hora dessa, tava derretido, né, gente? Por quê? Chegaram primeiro com a comida, né? Primeiro ela mandou a comidona lá, bonitona, e ele estudou com fome. Talvez ele já tinha até comido, não sei, ou talvez ele estava aguardando o que ela ia falar, mas com certeza a comida já deu uma acalmada neles. Aí tá, chegou, elogiou ele, se desculpou pelo marido dela, não ficou falando mal do Nabal, só falou que ele era, para ele não se nivelar com ele porque ele era um homem tolo. Só isso que ela falou, gente. O resto ela pediu desculpa porque ela não viu a hora que ela colocou, tipo, como se fosse a culpa nela. Ela não viu a hora que os homens dele chegaram lá pedindo comida, pedindo ajuda, né? E, por último, ainda se colocou à disposição dele quando ele precisasse e tudo mais. Gente, Davi, depois que ela terminou de falar, Davi não tinha mais o que fazer. Davi já estava totalmente amolecido. Ele se arrependeu, ele caiu em si, sabe? De uma forma que ele falou assim, olha, realmente, realmente, Abigail, você tem razão. Realmente você tem razão. Louvado seja Deus porque você chegou e falou essas coisas pra mim, porque fez eu acordar, fez eu ver o que eu ia fazer, pensar no que eu ia fazer, né? Antes de eu fazer. E aí, menina, você que abençoou ela, a casa dela. E não contou, chegou lá, não contou nada pro marido dela, porque chegou lá, gente, ele tava bebendo, tava totalmente bêbado. Ela chegou lá, ela não foi fazer barraco com ele, que é o que a gente costuma querer resolver as coisas, né, quando o sangue tá quente ali. Ou então se tem uma atitude boa dessa, que é passar na cara da pessoa, né, do esposo ou de uma pessoa que você tá convivendo ali, que é difícil. Porque esse texto aqui, eu tenho certeza que ele não se refere só... a gente não tem que tomar ele como exemplo só para pessoas, só para o esposo, né? Mas com certeza para todas as pessoas difíceis que a gente convive, tanto no serviço quanto na família. Nossa, eu vejo tanta elegância nisso nela, sabe? Eu vejo tanta humildade e a gente tem que aprender a ser assim para resolver as coisas, sabe? Com sabedoria. Que a gente possa aprender com ela, né? Que nos momentos difíceis você ter uma atitude assim rápida, pensar ligeiro, pensar rápido, o que você pode fazer para resolver aquela situação, entende? Ela chegou, ela não foi falando as coisas pra ele ali logo, sabe, no momento que ele não tava bem, ele tava bêbado, ele não tava nem aí. Podia ser um momento que ele tava virado. Ela deixou ele se acalmar, foi falar pra ele no outro dia, quando ele já tava calmo, que ele não tava mais bêbado, que ele tava, né, ela viu que ele ia ouvir ela. Aí foi que ela foi contar pra ele. Gente, dessa conversa, não fala que ela criticou ele, que ela jogou na cara dele nada, sabe? Mas fala assim que ele ficou tão aturdido assim que ele caiu em si do que tinha acontecido, né? Acho que ele foi pensar nas atitudes dele, né? O que poderia ter acontecido se ela não tivesse tido a atitude que ela teve. E aí eu sei que ele adoeceu. Ele ficou mal depois desse dia. Passou algum tempo, ele faleceu. E quando ele faleceu, o que aconteceu? Davi soube que ele faleceu e mandou chamar Abigail. Convidou ela para ser esposa dele, sabe? Por quê? Ele viu que ela era uma mulher sábia. Ele não conseguiu resistir àquela sabedoria dela, à beleza dela. Porque ela não era uma mulher que só tinha beleza, ela tinha sabedoria, gente. Ela tinha sabedoria, ela tinha conteúdo. Então eu quero deixar essa reflexão pra você hoje, né? Como que tá sendo pra você e pra mim, né? Como que tá sendo as atitudes da gente nos momentos difíceis, assim, de decisão. Esses momentos que precisa de uma atitude rápida nossa pra resolver, para que não uma coisa não venha a nos atingir os nossos, a nossa família. Que você possa pedir sabedoria a Deus. Eu tô pedindo o tempo todo, porque, gente, nós precisamos. E a sabedoria, ela não é uma coisa de quando tá em paz. A sabedoria é quando tem aflição, quando tem guerra, quando tem momentos difíceis, é que você exerce sua sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus humildade para admitir teus erros, para mudar de atitude, sabe? Eu tô procurando fazer isso,
porque a gente todos os dias a gente tem que renovar nossa mente, entendeu? Todos os dias a gente tem que aprender algo, todos os dias a gente tem que buscar ser uma pessoa melhor. Era rica, ela era muito rica naquela época por causa do marido dela. Ela era muito rica, mas ela não era uma mulher snob, ela não era uma mulher orgulhosa. É tanto que os empregados dela podia conversar com ela, confiava nela. Então isso demonstra que outras vezes já tinha acontecido coisas que eles tinham conversado com ela e tinha sido resolvido. Ela era uma mulher de confiança para eles. Eles sabiam que podia contar para ela. Então quando aconteceu isso, ele correu e contou para ela, porque sabia que ela ia ter uma atitude de sabedoria. Ela era uma mulher muito humilde, ela não se deixou levar pela riqueza, sabe? Ela, ela sabia a hora de falar. Ela era humilde com as pessoas que estavam abaixo dela, que isso é demonstrado lá com os empregados dela. Ela era uma pessoa que sabia reconhecer os erros dela, porque ela falou para Davi, ela pediu perdão para Davi que ela não tinha visto a hora que os homens dele tinham chegado lá. Ela colocou a culpa sobre ela. Ela foi humilde de pegar a culpa do marido dela e colocar sobre ela, porque ela nem sabia, gente, que estava acontecendo isso. Então, gente, ela sabia a hora de falar, ela sabia agir rápido, ela sabia agir rápido. E isso tudo a gente tem que aprender, né? Que a gente possa aprender hoje, esse aprendizado que a gente teve com a Abigail, que a gente possa pegar para nossa vida, sabe? Que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa ter humildade para reconhecer nossos erros. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, foi sobre a Abigail. Eu confesso que eu aprendi muito, porque antes de eu vir aqui fazer esse vídeo, eu peguei aqui, li um pouco da história dela, que é bem curta, na verdade, a história de Abigail. Só que dá pra gente aprender muita coisa. E eu espero que eu tenha te ajudado também com esse resumo aí da história dela, e que você possa cada dia mais pedir sabedoria a Deus. Que Deus possa te capacitar para enfrentar todos os momentos da vida com sabedoria. E essa é a minha oração nesse dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve, tá bom? Ou compartilha com alguém que você sabe que vai ajudar. Compartilha com um grupo de amigas de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E deixa aqui embaixo uma indicação de alguma mulher da Bíblia que você quer que eu fale aqui, quer aprender mais, pra gente estar aqui no próximo vídeo aprendendo, tá bom? Um beijo, fica com Deus.